O Clube dos Oficiais na Base Aérea de Ramstein. O Clube dos Oficiais na Base Aérea de Ramstein era um santuário do sucesso. Uma bolha meticulosamente selecionada feita de mogno polido couro envelhecido e o sussurro silencioso e confiante do poder. O próprio ar parecia diferente ali, filtrado e perfumado, com uísque escocês caro e um leve toque metálico de medalhas condecoradas. Retratos de generais estoicos de 4 estrelas de décadas passadas observavam do alto das paredes seus olhos pintados, servindo como juízes silenciosos da geração atual. Naquela noite, o clube estava vibrante, celebrando um exercício logístico bem-sucedido da OTAN. Risos leves e frágeis ecoavam pelos tetos abobadados, enquanto jovens oficiais gravitavam em círculos ao redor do centro de força do salão, o general de brigada Marcus Thorn. Thorn era um homem moldado pela ambição. Seu maxilar era firme e afiado. Seu olhar era ainda mais cortante. Seu uniforme parecia uma obra de arte impecável ao ponto de redefinir o próprio conceito de sem rugas. Especialista em cadeias de suprimentos. Prodígio da aquisição, era capaz de mover montanhas de material entre continentes, apenas pressionando algumas teclas com determinação quase coreográfica. Mas o território do coração humano, esse era desconhecido para ele. A sujeira de uma guerra real jamais havia maculado a alma de suas botas perfeitamente engraxadas. Sua autoridade não vinha do sofrimento compartilhado em campo, mas da aplicação implacável de regulamentos. Ele enxergava o mundo como uma checklist colossal, e sua missão principal era encontrar e repreender publicamente qualquer item deixado em aberto. Foi nesse momento que seus olhos, varrendo o salão com um senso quase predatório de posse, capturaram algo dissonante em sua sinfonia de perfeição. Em um canto quase engolido pelas sombras profundas projetadas por uma enorme estante repleta de livros de história militar, estava um homem limpando o local. Um idoso, provavelmente perto dos 70 anos, cujo macacão cinza de zelador parecia absorver a luz opulenta do clube e irradiar uma humildade silenciosa. Aquele era Arthur Jenkins. Seus movimentos eram lentos e precisos, marcados por um leve mancar na perna esquerda. Ele lustrava a placa de metal de uma vitrine que abrigava um capacete de piloto da era do Vietnã, com um respeito quase cerimonial, completamente desproporcional à sua função social na hierarquia formal. Era um fantasma no banquete essencial, mas invisível, e para Thorn, sua simples presença ali beirava a insolência estética. Aproximando-se de um trio de capitães bajuladores, o general inclinou-se e murmurou: "Senhores, um rápido momento de aprendizado." Um sorriso maldoso roçou seus lábios ao continuar. "A cadeia de comando não é apenas um diagrama. Ela traduz valor. No topo, os que decidem. Na base," ele indicou com o queixo em direção ao velho zelador. "Notem a postura precária, a negligência casual do decoro que mantém esta instituição ereta. Coisas assim, se ignoradas, funcionam como ferrugem e corroem a estrutura de nossa disciplina." Os capitães assentiram com fervor automático, espelhando sem questionar a condescendência indiferente de seu superior. Incentivado pela plateia aprisionada, Thorn pousou seu copo de uísque com um clique rígido e atravessou o tapete persa. Seus sapatos lustrados não produziam som, quase como se nem precisasse tocar o chão para existir. O burburinho do salão acompanhou sua trajetória. Conversas cessaram, expectativas prenderam o ar, dezenas de olhares giraram ao mesmo tempo em sua direção. Um espetáculo se anunciava. Thorn parou atrás de Arthur, que agora limpava com extremo cuidado o vidro da vitrine, sua imagem refletida, tornando-se uma silhueta curva e borrada contra o passado, preservado ali dentro. Atendente à voz do general explodiu como o estalo de um chicote no salão imobilizado. Esta é uma área destinada exclusivamente a oficiais comissionados e seus convidados. Suas tarefas deveriam ter sido encerradas antes das 18h. Justifique sua presença. Arthur concluiu a última passada no vidro,
completando o gesto com paciência artesanal antes de levantar o corpo. Um processo lento e ligeiramente doloroso, que fez sua coluna emitir um leve estalo seco quase nostálgico. Ele se virou. Seu rosto era um atlas de marcas profundas, deixadas pelo tempo e por batalhas que não couberam em relatórios oficiais. Seus olhos, de um azul pálido e diluído, carregavam um cansaço antigo, porém inabalável. "Minhas desculpas, general", respondeu ele numa voz rouca moldada por décadas. O supervisor do evento pediu que eu ficasse de prontidão, caso ocorressem derramamentos. Não foi minha intenção quebrar o protocolo. O silêncio que seguiu não era apenas ausência de som. Era o peso invisível da história real encarando o brilho performático da autoridade que jamais a viveu. "Arthur apenas tentava manter o lugar impecável para vocês, senhores." Thorne soltou um bufar breve e seco, um sopro de ar carregado de desprezo. "Impecável. A sua simples existência aqui arruína a atmosfera. Este clube é um altar de guerreiros pilotos que encararam MiGs sobre Hanoi, estrategistas que deixaram a União Soviética sempre um passo atrás. Este é um espaço sagrado, não um depósito onde o senhor possa vagar como pertence esquecido." O general percorreu com os olhos o macacão gasto do zelador, manchas discretas de alvejante e produtos químicos marcando os joelhos. "Francamente, é vergonhoso." O insulto pessoal calculado, propagado para todos ouvirem, pairou no salão como gás tóxico. O clube, segundos antes efervescente, agora estava mergulhado em silêncio rígido e incômodo. Não era mais uma mera correção. Era a execução pública da honra alheia. Arthur, rosto sulcado como solo antigo, não reagiu. "Entendo, senhor. Vou recolher meus pertences e deixá-lo seguir com o evento." Mas Thorne ainda não havia drenado o prazer de seu pequeno teatro de poder. Ele se aproximou mais um passo, voz tingida de falsa curiosidade, que doía mais do que o grito anterior. "Me diga, velho, já que se sente tão à vontade nesse corredor de heróis, o senhor também fez sua parte. Ou o auge da sua contribuição para esta nação foi vencido, esfregando o chão com um balde e uma vassoura." Voltou-se aos capitães, sobrancelhas arqueadas com presunção satisfeita. O peso de todos os olhares comprimiu o ar ao redor de Arthur. Ele encarou o tapete por um longo instante, os arabescos vermelhos e dourados, girando como labirinto antes de erguer os olhos azul pálido para o general. Havia ali algo mais velho do que memória oficial. Uma centelha. "Sim, general. Eu servi." O sorriso de Thorne cresceu satisfeito com a oportunidade de zombaria. "Ah, serviu. Que adorável. Por favor, ilumine-nos." Foi arquivista, digitador, numa sala mofada de registros em Fort Dix. Talvez assistente de cozinha, o herói do molho sem grumos. Não há vergonha alguma nisso, claro. Acrescentou mentira espessa nos dentes, toda engrenagem tem sua função, ainda que pequena e irrelevante. Então Arthur se curvou para devolver um frasco de polidor ao carrinho. A manga de seu macacão deslizou para cima, traindo o segredo gravado na pele, um pedaço de braço que o sol não tocava havia 50 anos. Lá, diluído em verde acinzentado como fotografia submersa, estava o desenho tatuado de uma serpente pronta para o bote. Os olhos do general caçavam por qualquer detalhe fora do roteiro. E ali estava o ato final da peça. Ele apontou o dedo firme como sentença. E isto, uma lembrança vívida das suas batalhas épicas contra encanamentos entupidos, das gloriosas investidas rumo à cantina do PX. Todo soldado, mesmo a quilômetros do combate, ama um apelido feroz. Não é? Continuou voz baixa, ensaiada para ecoar em todas as direções. Deixe-me adivinhar. Esponja 6. Capitão Cometa, o escravo do ralo dramático. Os jovens oficiais riram por reflexo, controlados como marionetes bem nutridas. A satisfação de Thorne era completa, havia encurralado sua presa, transformado o velho em caricatura para seu público. Fale alto, eu quero ouvir.
Qual era o seu indicativo? Arthur se ergueu devagar pela última vez. Seus ombros, antes curvados, se alinharam quase que invisivelmente. O cansaço queimou nos olhos. Restou fogo estranho incomum quente. O próprio sistema de ventilação do clube pareceu prender o fôlego. O mundo se contraiu à distância exata entre os dois homens. O olhar de Arthur não era mais servil. Era granito quebrado de história verdadeira. Ele inspirou fundo, lento, antigo. E então falou baixo áspero. Um sussurro grave de fantasma esquecido. O meu indicativo. As palavras desceram como pedras num poço fundo. Era Víbora 1. Eu era o Viper 1. E o meu call sign general era Viper 1. E então, com aquele mesmo fôlego frio que parecia nascer da própria guerra, ele concluiu. Meu indicativo, disse ele, era Viper 1. O nome atingiu o centro do salão. E explodiu. Não como punchline, mas como bomba que foi mantida em silêncio por meio século. Para Thorne e para a geração mais jovem de oficiais, aquilo não significava nada. Era apenas um nome ligeiramente mais dramático do que aqueles que ele havia ridicularizado. Mas para alguns poucos, o nome era uma chave para um quarto trancado no porão mais profundo e sombrio da história militar. Na outra ponta do bar, o Command Sergeant Major Frank Kowalski, um homem cujo rosto era um testemunho de missões de combate em todos os infernos possíveis do delta do Mekong, ao rim do Kush, deixou cair o copo de bourbon. Ele se espatifou no piso de mármore, o som uma explosão na quietude mortal. O sangue havia sumido do rosto de Kowalski, deixando-o de um cinza pálido e doentio. Ele já não via um zelador. Estava olhando para um mito. Ele tinha ouvido aquele nome uma única vez e apenas uma sussurrado por um rádio chiando, durante uma patrulha de reconhecimento de longo alcance no Camboja, em 1971. Uma voz vinda de lugar nenhum, orientando um gunship AC-130 Spectre a apagar do mapa um batalhão inteiro da NVA que estava prestes a esmagar sua posição. Uma voz que se identificara apenas como Viper 1, antes de desaparecer de volta no chiado estático da selva. Os outros graduados mais antigos no salão reagiram da mesma forma. Um Master Gunnery Sergeant do destacamento de guardas de embaixada dos fuzileiros navais deu um passo involuntário para trás, a mão indo instintivamente para o local onde normalmente estaria sua arma lateral. Um Chief Master Sergeant responsável pela segurança da base parecia ter sido atingido por um raio. A atmosfera não apenas ficou tensa, tornou-se pesada, sufocante, carregada de um medo primordial e de uma espécie de reverência sagrada que os oficiais mais jovens eram incapazes de compreender. Se você acredita que os verdadeiros heróis muitas vezes vestem os uniformes mais humildes, aperte o botão de curtir para honrar o serviço silencioso deles. Thorne, isolado pela própria ignorância, enxergava apenas a insolência do zelador. Viper 1, repetiu ele com desdém. Que dramático! Ele zombou, embora as reações viscerais de seus próprios suboficiais tivessem plantado uma pequena semente de dúvida gelada em seu estômago. Um nome grande para um homem pequeno. Você acha que isso impressiona? A voz dele morreu quando as grandes portas de carvalho da entrada principal foram escancaradas com um estrondo percussivo que o silenciou por completo. Emoldurado no vão da porta estava o General Wallace, o comandante de 4 estrelas da USAF, um homem cuja desaprovação silenciosa era mais temida do que uma barragem de artilharia inimiga. Seu rosto parecia talhado em granito, e os olhos famosos pela capacidade de enxergar através de aço ardiam. Ao seu lado estavam 2 homens impassíveis de terno escuro, cujos pins na lapela os identificavam como agentes do Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea. A presença de Wallace era como um furacão atingindo uma xícara de chá. Ele deveria estar testemunhando diante do Comitê de Serviços Armados do Senado, em Washington, D.C. Ignorando os cumprimentos atônitos e as bocas escancaradas ao redor, o General Wallace avançou com o ímpeto irresistível de uma coluna blindada.
Seus olhos varreram a cena surreal, o vidro quebrado, os graduados apavorados, o pomposo general de brigada e o velho zelador silencioso. O olhar de Wallace passou pelo único Star de Thorne como se fosse um fiapo de poeira, e se fixou em Arthur Jenkins com uma intensidade que fazia o ar crepitar. Ele parou a menos de 1 metro de Arthur, a postura rígida como se fosse um cadete em formatura. No silêncio atordoado, o general bateu continência, a continência mais firme e solene de toda a sua carreira ilustre. Foi um gesto de respeito absoluto e incondicional. Uma continência que um general não presta a um subordinado, mas a uma lenda. Senhor Jenkins, disse Wallace, a voz vibrando com uma emoção que ninguém jamais o ouvira expressar antes. Senhor, isto é uma honra além das palavras. Perdoe esta intrusão. Ele manteve a continência, a mão tremendo ligeiramente, antes de baixá-la devagar. Só então virou a cabeça, o olhar pousando sobre o agora petrificado general de brigada Thorne, como se fosse um peso físico. General Thorne, disse Wallace num sussurro baixo e assustadoramente calmo. Vou lhe fazer uma pergunta e quero que o senhor pense muito bem antes de responder. O senhor tem alguma ideia, por mínima, que seja de quem está enfrentando Thorne, rosto lívido, mente em queda livre? Só conseguiu balbuciar um gaguejo miserável, senhor. Ele é o engenheiro da limpeza, zelador. Os olhos do general Wallace se fecharam por um segundo breve, como se a própria alma doesse. Permita que esta seja a última vez que eu preciso educá-lo, general de brigada. O senhor não tem estatura sequer para engraxar as botas que esse homem já esqueceu que possuiu. A voz que viera em seguida não era volume, era peso. O faxineiro que o senhor passou 10 minutos tentando destruir. É o homem que toda a comunidade de operações clandestinas dos Estados Unidos, da OTAN e da inteligência aliada sempre conheceu por um único código, Viper One. Wallace avançou um passo calculado na direção de Thorne, que recuou contra o próprio peito como se esperasse um soco inevitável. Esse homem comandou o time Mac v SOG Spike Recon Team Viper, além da fronteira dentro do Laos e do Camboja, durante 3 anos seguidos de infiltração direta em território inimigo. Sua equipe foi tão eficiente em disrupção e eliminação de alvos NVA que o exército norte-vietnamita colocou em sua cabeça uma recompensa maior do que o valor de um caça recém-fabricado. Ele foi capturado uma vez e levado para um campo P inexistente. Uma instalação tão brutal que os veteranos nem ousavam dizer seu nome real. Chamavam apenas de O Canil. 2 semanas depois, ele fugiu carregando nos ombros 2 soldados feridos por 80 quilômetros de mata fechada e selva densa sem apoio, sem extração, só sobrevivência e força bruta humana. Wallace não discursava. Ele detonava fatos. Após o Vietnã, a CIA o recrutou diretamente para a Divisão de Atividades Especiais, SAD. Apontou para a tatuagem desbotada no braço do velho, a serpente sem luz, a lenda sem palco. Esse símbolo que o senhor tentou ridicularizar é a última imagem registrada nos olhos de mais de 1 dúzia de coronéis da Stasi e assassinos do KGB. É a marca do homem que entrou sozinho na safe house do Volkov Network, na Alemanha Oriental, considerada impenetrável pelo BND e pelo MI6, e a desmantelou em uma única noite. Nome da operação: O Beijo da Serpente. Não perdão, Operação Serpent's Kiss. Procure nos arquivos general. Ah, não, claro. Sorriu Wallace sem humor algum. Não pode. É classificado. Umbra cósmico, um nível de sigilo que o senhor nem tem credencial para saber que existe. Arthur também foi o único agente ocidental a ser mantido no nível mais profundo da prisão de Ljubljana e a sair de lá andando. 6 meses de escuridão absoluta. Conclusão: fuga com o plano completo de batalha militar soviético, documentos que impediram uma invasão surpresa da Europa Ocidental e evitaram a Terceira Guerra Mundial.
Os oficiais engoliram em seco. Thorne engoliu a própria carreira. Wallace não ergueu a voz. Ele a embainhou. Como faca. Apresente-se ao meu gabinete às 06 esmos amanhã, com um uniforme de gala, sua carta de renúncia, e o que ainda resta de sua honra, sua carreira na Força Aérea dos Estados Unidos. Acabou. Agora saia da minha frente antes que eu faça algo, do qual ambos vamos nos arrepender. Thorne virou um espectro grotesco de si mesmo. Cambaleou tropeçando no próprio ego e foi embora. A execução não foi física, foi completa, pública, implacável. Wallace observou o general cair de cena, então girou o corpo para o salão em choque e disse: Lembrem-se disto para sempre. Nem sempre heróis carregam estrelas nos ombros. Alguns carregam homens nas costas. A história que permite que vocês se reúnam aqui, no brilho confortável do poder. Foi escrita no escuro por homens como Arthur Jenkins, que pagaram com juventude sangue e silêncio. Não se deve reverência ao cargo, mas à lenda. E então, por fim, voltou-se a Arthur. A voz deixou de ser faca. Virou mão no ombro. Art, disse ele suave, quase humano. Acabou. Seu país não esqueceu o senhor. O diretor envia a você as mais profundas desculpas pessoais. Houve um erro administrativo no seu pagamento de pensão e nos benefícios de serviço que se acumulava há 30 anos. Mas agora está resolvido. Está tudo em ordem. É hora de voltar para casa, Art. Wallace o guiou em direção à porta. Ele não marchava como general. Marchava como homem, levando o mito de volta ao mundo. Um movimento percorreu o recinto. O primeiro a se colocar em posição foi Kowalski. Depois, todos os NCOs. E só então, com a dignidade tímida de homens que perceberam o valor tarde demais, os oficiais imberbes um a um. Continência subiu novamente. Não era para um zelador, era para um titã. Assine para ouvir mais histórias dos Quiet Professionals, homens que serviram nas sombras e que a história esqueceu mencionar.